Olá, amigos do Novatologia, Ricardo Braga aqui mais uma vez, trazendo um vídeo legal para vocês. Espero que vocês estejam gostando aí do trabalho do canal, ok? Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre espionagem. Gostaria de, já de pronto, avisar vocês que esse é o primeiro vídeo de uma nova série aqui do canal, uma minissérie, em alguns capítulos, que eu vou estar apresentando os 10 espiões mais famosos da história. Espiões de verdade, hein, pessoal? Eu acho um assunto interessante esse de espionagem e resolvi compartilhar com vocês. Vamos lá. A espionagem real raramente se parece com a que é mostrada nas telas dos filmes de Hollywood. A espionagem é uma maneira tensa e normalmente mortal para os governos obter informações secretas sobre seus inimigos. Os sucessos e fracassos dos espiões que participaram da política internacional alteraram o curso das guerras e deixaram uma profunda, embora normalmente escondida, impressão na história mundial. Os líderes mundiais têm que tomar decisões importantes todos os dias e a informação é a chave para a tomada da decisão certa. Quantas tropas tem seu inimigo, quão distantes estão no desenvolvimento de armas secretas, eles estão planejando a negociação de um acordo comercial contra o país, alguns de seus generais estão planejando um golpe militar? Enquanto algumas dessas informações, conhecidas como inteligência, podem estar disponíveis, a maioria dos países guardam seus segredos. Claro, essa informação secreta é normalmente a mais valiosa. Para obter acesso a informações secretas, os governos se utilizam de espionagem, uma mistura de subterfúgio, traição, tecnologia e análise de dados. A espionagem também pode ser usada para neutralizar o espião inimigo, principalmente fornecendo informações falsas para ele. Criando espiões. Os espiões são recrutados de diversas formas. Alguns se filiam às agências de inteligência de seus países, recebem treinamento e continuam trabalhando para a agência. Se o histórico e o treinamento se encaixam num determinado perfil, eles podem ser enviados para o exterior ou manter uma identidade de fachada. Os melhores agentes são aqueles com acesso aos oficiais de alta patente ou às informações secretas de outros países. As agências de espionagem empregam recrutadores, pessoas que selecionam cidadãos de outros países que podem trabalhar contra a sua nação e se tornar espiões. Esses desertores são espiões em potencial, uma vez que já têm uma fachada e podem fornecer informações quase que imediatamente. Há vários fatores que fazem uma pessoa desertora se tornar um espião. Discordância ideológica com seu país de origem. Durante a Guerra Fria, a KGB, abreviação russa para Comitê de Segurança do Estado, a inteligência e a política secreta da União Soviética, teve sucesso em recrutar agentes nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha que apoiavam o comunismo ou pertenciam a organizações comunistas. Dinheiro. Vários espiões obtiveram informações fundamentais e mortais por dinheiro. Desejo de ser importante. Os recrutadores procuram por pessoas em posição subalterna que tenham acesso a informações importantes. Alguns fatores psicológicos podem levar algumas pessoas a se tornarem espiões porque é algo que as faz sentir poderosas. Chantagem. Recrutadores que têm provas de comportamento que o seu alvo não gostaria de tornar público, como um caso extraconjugal, podem ameaçar divulgar se o seu alvo não concordar em se tornar um espião. Ameaças ou agressões físicas ao alvo ou aos membros de sua família também funcionam. Em raras ocasiões, nenhum trabalho de recrutamento é necessário. Alguém que quer fornecer informações chega à embaixada ou consulado e se oferece para se tornar um espião.
Esses voluntários podem ser vistos com desconfiança, como fontes em potencial de informações falsas do inimigo, mas podem também se tornar espiões valiosos. Uma vez que o recrutador treinou alguém com o desejo de obter informação, o novo espião será colocado em contato com um controlador. O controlador dará treinamento sobre os métodos de espionagem e instruções para obtenção e transmissão de informações. O espião normalmente não tem contato com mais ninguém, nunca conhece os nomes dos outros espiões ou oficiais. Isso é conhecido como compartimentação. Cada espião trabalha em seu próprio compartimento. Logo, se ele é capturado e interrogado, ele não pode revelar informações vitais nem a identidade de outros espiões. Métodos de espionagem. Os métodos de espionagem para obtenção de informação são tão variados quanto as informações propriamente ditas. Os elementos mais importantes de uma operação de espionagem a longo prazo são o uso de uma cobertura e a criação de uma legenda. Uma cobertura é uma identidade secreta e a legenda é a história de vida e os documentos que sustentam a cobertura. Por exemplo, um agente britânico cuja identidade é de um contador russo precisaria falar russo e conhecer muito sobre finanças russas. Para fazer a cobertura parecer mais realista, a legenda deve ser muito convincente. O agente terá uma história de vida falsa que ele precisa memorizar. Onde ele estudou? Onde ele tem um diploma que prove isso? Onde ele nasceu? Quem é sua ex-mulher? Quais são seus hobbies? Se a legenda afirma que o agente gosta de pescar, é melhor ter um equipamento de pesca em casa. O fracasso ou o sucesso dos espiões depende desses mínimos detalhes. Uma vez definida a cobertura, ele deve passar anos exercendo sua atividade e estabelecer confiança. O espião pode tentar ser promovido ou transferido para uma posição com acesso às informações vitais ou ser amigo de alguém que tem acesso a elas. É possível para um espião memorizar a informação e passá-la a seu controlador. Entretanto, é mais confiável fotocopiar papéis e mapas, normalmente transferindo os dados para um pequeno pedaço de microfilme ou microponto. Roubar documentos originais poderia acabar com a cobertura do espião. Então, uma variedade de mini-câmeras escondidas em objetos inofensivos são utilizados. Há inúmeras maneiras tecnológicas para os países espionarem um ao outro sem mesmo enviar um espião para coletar informações. Satélites são equipados com câmeras, revelam posições de unidades militares desde a década de 60. Primeiramente, o satélite lançaria do oceano uma lata com um filme dentro. Em 1970, a tecnologia do filme digital foi usada pela primeira vez, permitindo os satélites transmitirem dados fotográficos via rádio. Hoje, os satélites de espionagem podem tirar fotografias com alta resolução que podem sair na manchete de um jornal. Era mais difícil conseguir esses detalhes nas décadas de 60 e 70. Os aviões espiões, como o U-2, tinham de sobrevoar o território inimigo, expondo o piloto ao risco de ser atingido e ameaçando a nação espiã com o risco de um constrangimento internacional. Outras formas de tech-int, ou inteligência tecnológica, incluem microfones supersensitivos, telefones grampeados, equipamento sísmico para detectar testes nucleares e sensores submarinos para encontrar submarinos inimigos. Os espiões também podem escanear, gravar e analisar frequências de rádio inimigas e ligações de telefones celulares, passando e analisando informações. Quando a informação secreta é passada para os controladores do espião, ela deve estar escondida para que o inimigo não suspeite de nada. Isso arruinaria a cobertura do espião ou levaria o inimigo a passar deliberadamente informações falsas. Até o início do século XX,
os espiões serviam-se de tintas invisíveis para esconder mensagens nas entrelinhas ou no verso de uma carta que não despertasse suspeitas. Água com açúcar ou suco de limão eram invisíveis até serem queimados. Outros produtos químicos não apareciam até que o papel fosse colorido com um reagente específico. Um método testado para transmitir informação é o local de entrega. Um local de entrega é um lugar secreto para esconder algo bem público. Pode ser atrás de um tijolo solto num muro de um parque ou numa planta na esquina de uma rua. Quando um espião tem uma mensagem para enviar, ele sai do trabalho e vai dar uma volta, talvez pegar uma roupa na lavanderia ou ir ao cinema. Passa pelo local de entrega e deixa a mensagem por acaso, sem despertar suspeitas. O espião tem de deixar um sinal para que seus comparsas saibam que há uma mensagem para ser recebida. Uma marca de giz num poste, uma determinada cor de lençol no varal ou mesmo uma mensagem criptografada na seção de classificados de um jornal são sinais possíveis. Um espião pode usar vários locais de entrega, assim ele não vai repetidamente aos mesmos lugares. Os controladores do espião podem usar uma comunicação de uma via para dar instruções aos espiões. As misteriosas estações de números em operação ao redor do mundo são usadas para esse propósito. Uma estação de números é uma estação de rádio dirigida pelo governo com uma transmissão ininterrupta em frequência de ondas curtas. Uma determinada canção ou um determinado anúncio marca o início e o fim de cada transmissão, que consiste apenas numa voz alterada eletronicamente, recitando uma longa sequência de números. Os números são mensagens codificadas, decifradas pelo receptor usando uma cifra virtualmente inquebrável, conhecida como on-time pad. Uma grande parte da espionagem gira em torno de códigos secretos. A informação transmitida entre espiões e controladores é normalmente codificada e uma boa proporção da comunicação entre o governo e militares é codificada, principalmente durante as guerras. Várias missões de espionagem têm o único propósito de adquirir as respostas necessárias para decifrar esses códigos ou obter os recursos usados para codificar e decodificar mensagens. Análise de dados. A aquisição e transmissão de informações secretas não tem sentido se a informação não for analisada e trabalhada adequadamente. O governante russo Joseph Stalin recebia informações de vários agentes que a Alemanha romperia a aliança com a Rússia e atacaria o país durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele se recusou a acreditar nisso. As forças armadas russas não estavam devidamente preparadas quando veio o ataque alemão. Os analistas de dados obtêm informações de diversas fontes, não apenas de espiões, e desenvolvem um panorama geral de estratégias e políticas do inimigo. Essa informação é escrita em resumo para líderes políticos. Enquanto a informação de uma única fonte pode não ser confiável, fontes adicionais podem ser usadas para confirmar os dados. Por exemplo, os quebradores de código dos Estados Unidos haviam decifrado parcialmente o código roxo dos japoneses durante a Segunda Guerra e estavam certos de que o Japão estava planejando atacar a ilha Midway. Não estavam completamente certos se estavam lendo corretamente no código japonês a palavra ilha, AF. Entretanto, alertaram as tropas posicionadas em Midway para lançarem uma mensagem de rádio espalhando que eles estavam com pouca água. Rapidamente, as comunicações japonesas foram interceptadas, reportando que a AF estava com pouca água, o que confirmou o objetivo do ataque. Informações falsas. Os espiões passam muito tempo fornecendo informações falsas para seus inimigos à medida que conseguem dados. Isso os mantém a par de novas informações, força-os a confundir capacitações militares e enviar forças para a área errada.
Um constante fluxo de informações falsas pode acabar com a informação verdadeira que o inimigo detém, pois surgem dúvidas com relação à autenticidade da sua própria inteligência em colher informações. Um método de espalhar informações falsas é utilizar de um agente duplo. Imagine que um cientista norte-americano é recrutado pelos russos para fornecer tecnologia militar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficam sabendo que esse cientista é um espião dos russos. Ao invés de prendê-lo, permitem que continue fornecendo informações ao inimigo. Entretanto, certificam-se de que os projetos, os relatórios técnicos e outros dados aos quais ele teve acesso sejam alterados. Os russos passam a receber as informações técnicas inúteis, gastando milhões de dólares em pesquisa e em tecnologia falha. Assim, o cientista torna-se um agente duplo e involuntário. Outra alternativa seria os Estados Unidos confrontarem o cientista e ameaçá-lo com uma sentença de prisão perpétua, ou mesmo uma sentença de morte, a pena por traição. Para evitar isso, ele concorda em tornar-se conscientemente um agente duplo. Não apenas concorda em abastecer a Rússia com informações falsas, mas também trabalha para obter informações dos seus controladores. Ele pode fornecer aos Estados Unidos nomes de outros espiões russos ou sobre a pesquisa científica do país. Sempre há a possibilidade para esse mesmo cientista espião se tornar um agente triplo, ou seja, ele informa a Rússia que os americanos o descobriram. Agora os russos sabem que a informação técnica que ele traz é negligenciada e passam a fornecer informações falsas para os americanos. Se isso parece confuso, imagine tentar manter toda a situação enquanto somente um deslize pode custar sua vida. Alguns agentes foram além de serem agentes triplos, jogando os dois lados um contra o outro, criando uma teia tão confusa que os historiadores não têm ideia de qual lado o espião realmente estava. A Operação Fortitude foi uma das maiores e das mais bem-sucedidas campanhas de contra-informação já conduzidas. O objetivo da Fortitude era confundir os alemães na retirada de suas forças militares ou colocá-los no lugar errado quando os aliados invadissem a Normandia em 1944. Os aviões de madeira e papelão, depósitos de combustíveis falsos e tropas de bonecos foram estabelecidos no sul da Inglaterra para fazer com que os alemães pensassem que o ataque viria de lá e não tinha a Normandia como alvo ao norte da França. Um exército norte-americano fictício foi criado, FUSAG, First US Army Group, primeiro grupo de forças armadas dos Estados Unidos, que tinha até a liderança do general George Patton. Uma falsa transmissão de rádio sustentou a farsa. O elemento mais importante, no entanto, foram as informações falsas fornecidas aos alemães pelos agentes duplos. A informação fornecida ao agente duplo chamado Garbo convenceu Hitler de que o ataque viria do sul. Para manter a sua posição e atrasar a chegada dos reforços alemães à Normandia ao máximo possível, no dia da invasão houve até uma falsa esquadra que aterrissava com alto-falantes tocando o som de uma grande frota se movimentando pelo Canal da Mancha, com balões refletores de sinais de radar e tiras prateadas jogadas pelos aviões, criando um sinal de radar como se fosse uma grande invasão. Uma vez que o ataque da Normandia estava acontecendo, Garbo disse aos alemães que tudo não passava de uma simulação para retirar as tropas alemãs do ataque real da região sul. Bom, então é isso, pessoal. Dei essa passadinha rápida a respeito de espionagem e vamos estar aí acompanhando agora a nova série dos espiões mais famosos da história. Essa série ela vai ser postada nas próximas segundas-feiras. Eu espero que vocês acompanhem, que vocês curtam, que vocês divulguem esses vídeos. Ok? Grande abraço para vocês do Ricardo Braga.
Eca!